convidamos a professora Luitgarde Oliveira Cavalcante Barros para compor a mesa intitulada Ciências Sociais, Outros Lugares, Outros Diálogos. A professora Luitgarde é antropóloga, cursou doutorado e mestrado em Ciências Sociais pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Pós-doutorado em Ciência da Literatura pela UFRJ. Pós-doutorado em Antropologia pela Unicamp. Bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduação em Fisioterapia pela Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro. Atualmente é líder do grupo de pesquisa Pensamento Social, Memória, Espaço Urbano e Cultura. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase nos temas pensamento social brasileiro, catolicismo popular, antropologia da violência, antropologia da literatura, memória e história oral, movimentos sociais, antropologia política. Autora dos livros Pelos Sertões do Nordeste, Juazeiro do Padre Cícero, A Terra da Mãe de Deus, Arthur Ramos e as Dinâmicas Sociais do Seu Tempo, A Derradeira Gesta, Lampião e Nazarenos Guerreando no Sertão e Nelson Werneck Sodré, Um Perfil Intelectual. Organizadora e co-organizadora de livros sobre Otávio Brandão, Nice da Silveira, Guerra Peixe, Memória e História Oral dos Bairros Portuários do Rio de Janeiro, Arthur Ramos, Padre Cícero e Nelson Werneck Sodré. Escreveu mais de uma centena de capítulos de livros e artigos em periódicos e jornais no Brasil e no exterior. Dirigir e o Paulo me acompanha. Paulo, por favor, professor, poderia acompanhar a mesa. Professora Luitgarde. Alguém poderia ajudar a tirar um pouco de cadeira? Esse ritual está muito teatral. Não, professora, é para dar certo que o cansaço está no corpo e na mente. Para a mesa teremos também a contribuição do professor Dr. Paulo Rodrigues Gajanigo, professor adjunto de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense e professor do programa de pós-graduação em Sociologia Política aqui na casa. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Antropologia Social também pela Unicamp e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Amanhã prometo não seguir tanto o texto e ser menos teatral, tá bom? Então passo a palavra para a professora Luitgarde e muito obrigado. Bom dia. Você não sabe a alegria de uma velha de 76 anos, jogada na compulsória, chegar aqui pela 4ª vez na UENF, encontrar amigas dos meus primeiros alunos e de encontrar ex-alunos como Paulo Gajanigo aqui na atuação. O Ian falou que eu falaria sobre protagonismo feminino, não foi? Foi. Nas ciências sociais, e eu ouvi os discursos aqui. Eu gostaria de enfatizar o agradecimento à juventude. Um dia vocês serão como eu, velhos. Mas a seiva da humanidade, ela só brota na criança e na juventude. E a luta da humanidade é quem se recusa a nascer, crescer, apodrecer e desaparecer. Quem não quer apodrecer, luta para preservar a seiva da juventude. E na minha concepção, que tanto desenvolvi minha vida na perspectiva da concepção beata de mundo e na concepção gramsciana de mundo, eu nunca imaginei que alguém teria qualquer atividade no planeta Terra onde ele se dedicasse a uma única forma de atuar.
Eu não acredito num professor, num cientista, num carpinteiro, em qualquer protagonismo profissional, estrito funcionalmente, se ele não tem um protagonismo de atuação política, se ele não tem uma militância ativa de 24 horas por dia, onde ele avalia as consequências sociais dos seus atos funcionais profissionais. Então, eu sempre me posicionei na vida que os seus atos cotidianos têm efeitos, têm consequências. E entre os efeitos e as consequências, o principal problema é a vida não lhe dá nada, a vida não dá nada à humanidade sem cobrar um preço. E quem vai pagar o preço? E nos meus estudos e na minha vivência de 76 anos, eu tenho cada vez mais constatado que quem paga o preço é o mais fraco, é o mais pobre, é o mais velho, é o mais desprotegido, mas graças a Deus quem paga a consequência não são os mais bandidos, não são os mais corruptos, os mais monstros. Eu, como antropóloga, gostaria de dizer que eu nunca trabalhei como protagonismo feminino. Eu acho que o protagonismo do ser humano, ele não tem gênero. Eu não sou uma mulher. Eu sou um ser humano com uma biologia feminina. E os seres humanos têm as suas próprias biologias enquanto indivíduo. Enquanto pessoa, não há diferença entre um homem ou uma mulher que presta ou que não presta. Não tem diferença entre um marido corrupto se a sua mulher é corrupta. Não são um homem ou uma mulher. São dois seres degradados. São dois seres que negam a função máxima da espécie humana, que é construir uma sociedade onde ninguém pague o preço dos erros dos poderosos e nem dos erros dos dominados. Então, eu vivo uma história de protagonismo humano porque eu nunca me arrebanhei com um bando de mulher para fazer nada. Em todo canto eu me encontrava com homens e mulheres fazendo tudo. Eu me lembro, eu era pesquisadora do IFIX desde 67, quando eu era do terceiro ano de Ciências Sociais, e quando caiu o 477. E os caçados todos, Evaristo Moraes Filho, Maria Eda Linhares, Moema Toscano, Manuel Maurício de Albuquerque, um homem do norte fluminense que muito honra essas terras, Zé Américo Peçanha, e todos que, Eulália Lobo, tantos outros, reunidos na casa de Maria Eda Linhares, após a leitura do 477, e um grupo de pesquisadores do IFIX fomos heroicamente nos apresentar aos nossos mestres que nos indicaram para pesquisadores. Fomos lá depor nos pés dele a nossa solidariedade. Vamos renunciar ao cargo em solidariedade aos senhores perseguidos. E a diretora do IFIX, Dona Marina São Paulo de Vasconcelos,
titulado em antropologia, tinha sido assistente do primeiro catedrático da hoje UFRJ, Arthur Ramos, que eu estudo desde 67, primeiro titulado em antropologia, alagoano como eu, que eu estou festejando nesses 200 anos de autonomia da Alagoa, primeiro diretor efetivo de Ciências Sociais da Unesco, que morre aos 46 anos, deixando 400 títulos publicados em vários idiomas do planeta. Morre em Paris, na Unesco. Então, quando a gente foi orgulhosamente renunciar em solidariedade, a catedrática caçada, Dona Marina, se levanta, do seu 1,52 m de altura, eu tenho 1,56 m, e fico longe da folha, senão a minha cara não aparece. Você imagina quem tem 1,52 m. Ela se levanta no meio da patota inteira dos caçados e diz: é assim fácil? Vem a polícia, vem a repressão, nos expulsa da universidade e vocês vêm e muito corajosamente correm. Entrega. Isso não é uma homenagem a gente. Isso é uma covardia. Fiquem, resistam, engulam o sapo e lutem pelo reingresso dos caçados. Fique lá. Cada um de nós que sai é um policial, é um canalha, é um reacionário que ocupa. E que Brasil vai surgir disso? Fiquem! E você fica. Isso era 69. Chega 70, a polícia acampada dentro do IFIX, do bairro de São Francisco, e o diretor entra e diz: olha, vocês pesquisadores, todos os titulares de ciências sociais estão caçados. O governo quer acabar o curso de ciências sociais. Convidei os professores do Museu Nacional, os professores da UF, os professores da Unir. Ninguém quer dar aula aqui com a polícia de metralhadora na porta. Está na mão de vocês. O governo quer fechar ciências sociais sob o argumento e a pressão que ciências sociais estuda marxismo. E todos os bambamães da PUC de todo canto não querem sentar na sala de aula com a polícia de metralhadora na porta. O curso vai fechar. A única coisa que eu posso fazer, ele era o presidente do centro da Igreja Católica. Ele dirigia a revista no centro Jackson de Figueiredo. Ele era o católico. E ele diz: a única coisa que eu posso fazer é publicar um artigo no Jornal do Brasil dizendo que não existe ciências humanas que exista sem discutir, não há filosofia que exista sem discutir o marxismo. Não é justificativa para fechar o curso de ciências sociais. Agora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar ninguém, eu não tenho como contratar ninguém. Ou vocês entram de graça para dar aula, ou vocês fecharão o curso. Eu não tenho a que recorrer. E eu assinarei todos os diários de classe. É a segunda chamada. Eu tinha a mais baixa bolsa de iniciação científica de 66 a outubro de 70. Eu era iniciação científica. Me formei em 68, eu sou da turma de 68, e a bolsa nunca foi alterada para eu ficar pesquisando. Eu e o grupo que
estava comigo. E dei aula. Março, abril, maio, junho, agosto, setembro. No dia 31 de outubro ele conseguiu um contrato para a gente, com a metade do salário mínimo, para ser auxiliar de ensino. E assim foi até 1977. Eu vivi sob a liderança dos Caçados. Fui ao enterro de todos eles. E me sobram 3 professores. Uma só aposentada. Os outros 2 morrendo de velhice. São meus mestres. O último enterro que eu fui foi do professor Evaristo Moraes Filho. Eu vejo o mundo hoje, o principal não é sustentar para não cair. O mundo hoje é provar que liberdade é você ter todos os orgasmos individuais que o seu corpo pedir. Isto é liberdade. Quando se funda o Mobral, eu recebi um convite estranho. A secretária do Mobral me telefona que quer me contratar para eu ir para o Mobral, selecionar livros de alfabetização, essas coisas. O reitor, o Faial, convocou um professor da UFRJ, da tradição da pesquisa, contratou ele para coordenador de pós, e a equipe se juntou com as do ERJ e criou 20, 40 horas com obrigação de pesquisa. Não, todos os engenheiros e médicos não fizeram 40. E todo o resto da área humana teve 40. Assim nasceu a pesquisa na UERJ. Foi a militância política da AGE do ERJ quem faz aquela UERJ que ela é. Então, nada mais importante do que você ser jovem. Eu estava brincando com o menino, que eu já fui a congresso na maior parte dos países do mundo. Nunca encontrei nenhum congresso onde a linha de frente não seja os estudantes que fazem de graça. Espanha, Portugal, Alemanha, Inglaterra, França, Polônia, Rússia, por aí vai. Então, quando eu vejo a juventude fazendo isso, eu peço ao Padre Cícero que essa juventude não mude. Que chegue à minha idade acreditando que essa é a sua função. O cargo que ele vai ter acaba quando ele é jogado na compulsória. Aí vem o desespero de querer continuar nos cargos. Aí vem as manipulações. Vota em mim para eu ficar dando aula na pós. E agora o menino perguntou por que eu não dava, por que eu saí da pós em 2011. Porque a patóloga não me queria na pós por um detalhe muito simples. Minha colega que dizia assim, para atender as exigências do Prociência e do currículo Lattes, um professor só pode dar uma turma por ano. Eu tinha 3 de graduação e uma de pós, correto? Todos os semestres da minha vida, na UERJ, quando foi criada a pós, eu tinha uma turma de pós que nunca me agradava. E 3 de graduação, porque eu daria vida. Porque eu só dava aula à noite e eram os favelados, a turma do subúrbio da Baixada. E a pós-graduação, eu assisti indecências na seleção. Como o cara acabou de responder uma pergunta e o meu colega de banca, quem fez a carta de apresentação? Teve um dia que eu vomitei tanto numa seleção do mestrado, que eles ficaram horrorizados. O que você está vomitando? Com nojo de vocês. Vocês não têm vergonha? Um torturador entra numa prisão e tortura uma pessoa. Fisicamente, você e moralmente. Como é que vocês estão torturando um aluno dessa maneira? Fazendo umas perguntas de deboche para reprovar. E eu disse, quando eu entro eu quero saber.
O R significa o quê? Reprovado. Isso significa o quê? Que eu vou dar. Quando acaba do aluno responder a pergunta, que ele sai, a gente vai examinar, aí um sujeito diz assim, olha a carta de apresentação desse cara aqui, que tirou o R. Fulano, reprova. Olha a carta de apresentação de fulano. Ah, esta fulana é muito minha amiga na PUC. R de regular. Aprova. Aí eu comecei a não aguentar. Não quero selecionar para pós. Porque o aluno chegar e dizer, pelo amor de Deus, no meu trabalho, se eu não me matricular no mestrado, eu sou demitido. E o cara fazer um jogo sujo desse. É um torturador, não é um professor, não pode estar ali, não respeita o ser humano. E eu disse, eu não entro mais em seleção de pós, vocês são as porcarias. Quando eu entro na compulsória, a primeira coisa é a felicidade de botar esse pentelho pra acabou. Estão felizes? Não. Quando se cria a carreira universitária da UERJ, o garotinho já tinha criado o Prociência. Tinha 300 professores em 1800 que tinham Prociência. Bem, as do UERJ vai lutar pela DE. Aí vem o grande dilema do bandido. Os 300 que tinham Prociência ganhavam a bolsa correspondente a 70% do seu salário. E a DE só dava 50%. Grande quantidade dos 300 marchou para a LERJ com as faixas abaixo a DE. Não vou trocar meus 70% por 50%. E agora eu vou para as Assembleias Mangadeiras. Estão sem salário nenhum para deixar de ser filho da pau. Cadê vocês que marcharam para a LERJ para apoiar a Viral, para não ter DE, para apoiar a Pisciane, para não ter DE, para não dar gasto ao Estado? Está aí. Está aí o DE. Isto é, não foram dignos de ser professores universitários. Mas as do UERJ está resistindo. Está enfrentando gente sem Prociência. Então, sem as do UERJ, a UERJ não chegava onde está. Por isso, eu não concebo prática docente, que é a minha, sem prática política resistente, conversando com quem resiste e aprendendo essa universidade. Quando eu estava na reunião dos caçados, não importava quais eram os homens que estavam caçados e as mulheres que estavam caçadas. Não tem protagonismo feminino. Eu sou do Alto Sertão. Tem uma mania aqui de sociólogos e antropólogos e cientistas políticos falarem de uma mulher objeto, dos coronéis sertanejos. Gente, nunca leram o sertão, nunca foram ao sertão. Lógico que o Brasil inteiro do Oiapoque ao Chuí, os homens ricos tinham as suas mulheres, que eles calavam, como até hoje, dando joias, viagens e tudo. Mas o homem remediado, as mulheres trabalhavam sempre. E o primeiro papel da mulher, que não era papel de cozinha, as professoras do Brasil só tinham mulheres. Toda a educação infantil deste país era mulher. Quando entrava no secundário, entravam alguns homens. Secundário científico. Eu, Luiz Galho, nunca ganhei menos do que nenhum colega meu nas profissões que eu tive. Nem como fisioterapeuta, nem como professora.
que eu fiz para o concurso tudo. Conclusão que eu chego. No sertão, a mulher era que tinha o principal protagonismo. As parteiras, as professoras, as mulheres que cuidavam dos orfanatos, as mulheres que ajudavam as pessoas a morrer e as mulheres que enterravam as pessoas. Este foi um papel feminino que o homem nunca reivindicou. Era da mulher. E aí, quando eu vou estudar a violência do Nordeste, que eu vou estudar o cangaço, uma coisa fica flagrante. Os homens mais valentes que enfrentaram o Lampião tinham sobrenome de mulher, que eram os Flor. Odilon Flor, Mana Flor. E eu fui saber porque eles se chamavam Flor. Foram os homens que destruíram o Lampião. A mãe deles ficou com o marido paralítico e ela assumiu a criação dos seus filhos homens. Então, o filho Manuel é filho da Florida, Manuel Flor. O que tem? Há 20 anos atrás eu fui trabalhar a Guerra de Canudos e os meus principais depoentes, Zé de Isabel. Quem foi Isabel na Guerra de Canudos? Quem foi a mãe da Isabel? Entenderam? Não existe mulher objeto se ela tem a dignidade de não ser um objeto, de enfrentar. Agora, uma mulher que não quer trabalhar e que quer ter a vidinha que tem, tipo a mulher de Sérgio Cabral, bem, um prazer, cada um tem o prazer que quer. E eu pergunto, um ser humano que pendura neste dedo um anel de 800 mil reais e tem orgasmo de ter 1000 operários de salário mínimo pendurado no dedo, eu não quero ser mulher. Me recuso a ser mulher. Se mulher é isto, me recuso. Você tem que ser um ser humano, gente. E um professor, mais do que todo mundo, porque ele é um formador de caráter, um formador de consciência, um formador intelectual, um formador de pensadores. É uma missão como a do médico e é daqueles que morrem por um país. É diferente. É diferente. Então, o maior prazer é quando eu chego num lugar que os estudantes assumem isso, que há uma tendência de, uma vez nos cargos, começar a relaxar. E isto vem na redemocratização, quando o Cacá Diegues grita: abaixa o patrulhamento. Você não pode cobrar coerência de ninguém, porque você é sectário. E eu, como fisioterapeuta, me especializei em reabilitação de problema mental. E quanto mais você tem uma prática diferente do discurso, mais a gente sabe o diagnóstico. É um esquizofrênico sem retorno. Não tem saída. Se você se vicia a dizer A, e se você só faz Z, você não tem cura. Quem gosta de poder, de ser celebridade, de luxar, e disso não é gente. É cara de gente com alma de percevejo. Ele quer sangue para se nutrir. Ele não vê seres humanos porque ele não é humano. Então, para mim, sempre fui tido como radical, como sectária, não tenho o menor problema sobre isso. Mas a coisa mais importante é um ser humano envelhecer e morrer dizendo: brilhei, não me interessa. Estou rico? Claro que não. Vou morrer assalariado. Você fez algum AM por alguma vantagem? Não, se fiz por fraqueza humana. É a única coisa que você leva da sua vida, é você cair na cama e dormir.
não pensar cada vitória sua, quantas pessoas pagaram da pior maneira. Então, a universidade está resistindo. O professor Rezende falou dos 2/3 e falou que a gente não tem fundo de pensão. Aposentadoria paralela tem sim. O Pinochet fechou a Previdência Pública do Chile e obrigou todo chileno a pagar fundo de pensão. E quando cai o Pinochet, todos os fundos faliram e ninguém pagou. A dona Dilma Rousseff, em 2012, baixou uma lei com a governabilidade de toda a quadrilha que está aí, dizendo que a partir daquela lei, todo mundo que entra na universidade vai pagar INSS para se aposentar pelo teto e está obrigatoriamente pagando o fundo de pensão. Com um agravante, que o Pinochet fez um fundo de pensão onde você diz quanto vai pagar por mês e quanto vai ganhar de aposentadoria. E o fundo de pensão criado pela Dilma Rousseff só diz quanto você vai pagar. Não tem em nenhum lugar quanto você vai receber. Se faliram no Chile, por que que o americano deve 2 trilhões? Porque em 5 anos as universidades públicas receberam de Dona Dilma 9 bilhões de reais. No ano de 14, a Croton recebeu 13 bilhões de uma vez. Que ele botou em Wall Street e ganhou muito dinheiro e está comprando uma fabriqueta de diploma aqui e ali. Aí não dá para você ter partido político, para você obedecer, dar e votar em A e B. Você tem a obrigação intelectual de seguir o procedimento de cada governo. O Temer foi escolhido por eles. A esquerda disse, vote no companheiro Temer, porque se a companheira Dilma morrer, vocês têm um equivalente para governo de vocês. É uma decisão fatídica e fatal. Porque no mundo sertanejo se diz, diga com quem anda que eu direi quem é. Acompanha dos bons que será. E que justifica, então, o meu não deslocamento, né, na minha ação cotidiana. E a partir do momento que há um exemplo, esse exemplo ele abre o campo da possibilidade e obriga a gente a ter que responder esse exemplo, né? Então, eu acho fundamental a gente pensar sobre essa questão que a professora sempre ressalta, né? A relevância do exemplo não é uma questão só de argumento discursiva, é essa coerência de atitude, pensamento e prática, né? E eu acho que isso também ajuda a gente a pensar um pouco, de maneira não maniqueísta, onde estamos, né? A gente se vê em cima de uma já conhecida, e acho que todo mundo já considera uma onda conservadora no país, mas até mundialmente isso tem sido bem forte. Mas essa compreensão da onda conservadora não vai vir de um maniqueísmo, né? De uma simples luta entre aqueles que eram bons e os que agora corromperam o mundo, né? Mas sim, eu acho, até pela a tua régua, né? Pela minha régua. Pela tua régua, que expõe muitas incoerências, né? Em vários setores que se auto-intitula como ético, de esquerda e tudo mais, ajuda a gente a pensar como chegamos até esse ponto. E eu acho que o mais importante, a entender como é que a política no seu âmbito mais nacional ou internacional se conecta com a política do dia a dia, ou seja, com as nossas atitudes cotidianas. Então, quando
quando há o ataque, por exemplo, aos serviços públicos mais fortemente agora nesse governo, isso se conecta inevitavelmente, não é só um projeto de um grupo que tomou o Estado, mas se conecta a práticas cotidianas nossas, ou seja, o conservadorismo, eu posso falar aqui da UF, por exemplo, a gente tem um caso aqui, a situação na UF hoje no Instituto de Ciências da Sociedade aqui de Campos, a gente tem alguém, por exemplo, na direção do Instituto que se posiciona ao contrário ao governo Temer, até porque 97% da população se posiciona ao contrário, então não é difícil achar isso, mas em várias atitudes está em sintonia, no sentido de controle dos corpos, controle do espaço público. Então o conservadorismo ele não é só, essa onda conservadora não é só um rapto de poder de um grupo no país, mas ele se conecta com processos cotidianos que vão construindo esse conservadorismo, essa visão compartimentada, de uma lógica de ganhar vantagem, né? Que a universidade também está cheia disso, como a senhora denunciou. A UFRJ, neste momento, tem 285 cursos pagos. Então, exato, esse projeto, quando vem, ele não vem solto, ele vem já conectado com outras práticas que estão em ambientes menores, né? Então acho que isso também é muito importante quando a senhora apresenta essa questão do exemplo e da coerência, né, ética, como isso desnuda processos que estão tanto no que a gente pode chamar de uma macropolítica e uma micropolítica. Micropolítica, em Foucault. Mas é isso, eu queria agradecer por poder estar nessa mesa com a Luíte, aí a gente abre a fala para presente. Por favor. Aí tem que vir aqui falar no microfone, tá gravando, né? Ah, tá gravando, né? Quer editar alguma coisa? Eu? Oi. Então, pessoal. Se eu falei pouco, todo mundo testemunha do que eu falei. Então o debate está aberto. Eu pediria que vocês viessem aqui por causa da materialidade da tecnologia, da gravação, se identificassem, e é isso, tá bom? Bom dia, prazer estar aqui. Eu sou o Flávio, sou mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade de Unidos Vitória e estou aí migrando, trabalhando um pouco em questão da religião e esfera pública. Minha área de pesquisa é saúde e espiritualidade. E a senhora fez uma colocação que intelectualidade é reflexão. Eu fiquei muito feliz com essa abordagem. Eu queria fazer uma pergunta: como que a senhora vê na academia brasileira essa exigência do referencial teórico, que parece que cada aluno ele precisa falar de um autor e de um ponto, e às vezes eu tenho essa crise, é uma crise pessoal, que enquanto seja importante esse referencial teórico, como por exemplo Foucault, Canguilhem e outros autores, principalmente na minha área, mas você está vivendo momentos novos, uma sociedade com problemas sociais dos mais diversos. E a minha pergunta ela vai nessa direção: como que a senhora vê isso na academia, essa exigência referencial teórica, perdendo muitas vezes a perspectiva da criatividade acadêmica para a transformação social? Como que a senhora vê esse posicionamento acadêmico, esse link entre essa exigência e a transformação social? Esta pergunta é muitíssimo interessante. A reflexão sobre o conhecimento tem que se basear numa verdade insofismável. A criação, a humanidade não cria tudo. Ninguém fabrica todo dia uma roda. O conhecimento
como dizia o Einstein, você tem que dominar o cientista. Isso quem resolve muito bem é a Universidade Árabe da Andalucia no século XIII e XIV. No século XIII e XIV da Andalucia, a universidade falava o árabe, falava o aramaico, falava o latim e as línguas ibéricas que estavam ali em volta. Eu fui em Córdoba e é uma experiência que todo mundo devia ter. Eu fui lá, eu estava com 60 e poucos anos, quando eu fui a um museu em Córdoba sobre esta universidade. E aí você tem uma estátua de um católico, de um judeu e do árabe, os três professores. E o aluno pergunta: ó mestre, por que é que nós temos que ler o Alcorão, o Torá e o Evangelho Católico? Você bota aquilo nos ouvidos e você fica ouvindo os diálogos daquela universidade. E o cara responde: porque é um só Deus falando em 3 idiomas. Qual é o seu conceito de ser um sábio? Não é o de Aristóteles. Ele responde: o homem sábio, ele domina a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Porque se separar uma dominando as outras, não há existência humana que exista. Se separar a ciência como superior, ela vai destruir a humanidade, porque ela não tem um freio religioso, ela não tem um freio ético. O grande criador é o artista. Olha, na minha idade, eu já procurei, a coisa que eu mais estudo atualmente se chama paideia grega, onde se espalha que foi a criação da democracia. O que é democracia grega? A turma não pensa? Não pensa na safadeza do iluminismo, se basear na democracia grega? Vamos para lá. Escravo é gente na Grécia? Não. Mulher é gente? Não. Pobre é gente? Claro que não. Estrangeiro é gente? Não. Quem é gente? O cidadão grego. Como é que o iluminista espalha que aquilo é liberdade, igualdade, fraternidade? O que é isso? O que é isto? Tem um colega meu da UERJ, nasceu e se criou no Morro da Conceição. Se formou em medicina. Depois, ele se formou em ciências sociais, é professor de ciência política, o Walter Duarte Ferreira Filho. É professor de política da UERJ e do IFIX. Então eu convivi com aquela praga os anos todos desde que ele se formou. E ele escreveu um livro. Ele se formou em medicina e em ciências sociais. Fez mestrado no IUPERJ em ciência política e fez doutorado em economia no UFRJ. Eu estou nas minhas viagens malucas. Quando eu chego, meu marido disse: o Valdo já ligou para você umas 30 vezes. Aí eu ligo para ele: o que você está me caçando, camarada? Para você fazer o prefácio do meu livro. Como é que é? Qual livro? Minha tese, doutorado? Me mande. É uma tese que ele escreve
os princípios religiosos da economia política e da ciência econômica. Como a ciência econômica, como o mercado virou dólar. E ele faz um livro de história do conhecimento, que é a coisa mais revolucionária que eu encontrei. E eu disse isso no prefácio. O espanto, a história da educação, a história da economia, o levantamento que esse cara fez naquele livro, que se chama Obstáculo Epistemológico, que é o bacharelado. Obstáculo epistemológico. Como que você quebra um raciocínio linear e propõe uma nova evolução do conhecimento? Ele bota a igreja. É de alucinar. É absolutamente uma voragem no tempo. A história da educação superior está ali. Você imaginar que eu, Luitgard, e vocês todos depois de mim, aprenderam que na Idade Média a Europa não tinha cidades, só tinha os feudos e só sabia ler quem estava nos mosteiros e nos conventos. Certo isso? Eu estou mentindo ou vocês aprenderam isso? Aí para vir o mercantilismo, pá, até a modernidade. Gente, em Córdoba tinha 1 milhão de habitantes no século XIII. Por que a mentira ocidental? Por que esta loucura do Ocidente de torcer a história? E eu lendo para a ideia grega. Pode ler Platão, pode ler Aristóteles, pode ler quem você quiser. Mas a luta pela liberdade está na arte. É Antígone, é o primeiro grito na Grécia, quando Antígone grita: ó tirano, quem te autorizou a impedir o enterro do meu irmão para ele ser comido pelos amigos? E ela é aplaudida pelo corpo grego mascarado. É a crítica. Por que os filósofos não fizeram esse grito? Quem faz é a arte. A arte é a inspiração da criação. E no livro do Walter, ele mostra. Quando o Papa cria Sorbonne, fica registrado que franciscano não dá aula na Sorbonne. E são séculos para aparecer um inglês. Eu só sei, eu não falo nada inglês nem entendo. O nome dele é Olacan, não sei como é isso em inglês. Este camarada aparece séculos depois dando aula na Sorbonne. Sabe qual é o papo do Olacan? Como vocês fazem uma hierarquia do conhecimento? Primeira teologia, segunda filosofia, terceira ciência, quarta arte. A teologia é uma ideologia do dominador. A filosofia é a saída que Deus deu ao ser humano para desenvolver o processo crítico. A baixa hierarquia do conhecimento. Isso leva 6 séculos para chegar ao Lévi-Strauss para dizer: por que você tem uma lógica científica e uma pré-lógica do mito? Existe um mito mais profundo do que a poesia de Camões? Existe lógica mais profunda do que uma partitura de Beethoven? Como que se põe num grau de inferioridade integral? Resposta dele: jagunça? Como é que eu vou para um lugar onde só você me tem carinho?
Há quantos anos você me disse que você é um cruzado que muda tudo? Mas o Museu Nacional me destrói aquelas... Todo mundo de lá fez no Museu Nacional, menos você. Antropologia, mestrado. Eu disse para ele, você é um cruzado, bota a cruz em cima e mata todos. Vai lá, assume. Fizemos uma festa. Quando chega na hora da política, ele diz, o Jagunça, o Brisa quer se candidatar. Como é que a gente vai fazer? Você não é cruzado? Vamos abrir comitês. Aqui no IFIX, você e eu temos um comitê. Na Notre Dame eu sou titular de Antropologia e Cultura Brasileira. Eu faço outro. Na Veiga de Almeida sou titular de Antropologia. Fazemos outro. Na Praia Vermelha eu dou aula para o IFIX. Fazemos outro. E o meu irmão é decano da Santa Úrsula. Fazemos outro. Você bota a sua lábia em cima de todo mundo. São 5. Acabou. Não foi isso que elegeu o Brizola. Mas todo mundo fazendo isso, o Brizola acabou com a Santa Úrsula. Se elegeu o Darcy Ribeiro, no dia 22 de dezembro de 82, eles iam tomar posse em janeiro de 83. A minha turma de estudos sociais da Notre Dame convidou ele para Parani, de formatura na Notre Dame, e marcaram nesse dia, porque é o dia do meu aniversário. Os alunos marcaram no dia do meu aniversário, o Darcy lá dentro. E aí, quando a gente sai, ele disse, ô mulher, bora ali jantar junto. E escolheu o porcão da Barão da Torre. Sentamos. Aí ele, pronto, mulher. E agora? Qual o cara? Você vai para onde? Qual o seu cara? Escolhe. Diz que eu tenho que entregar o Brisa. Eu olhei para ele, Darcy, vou lhe dar uma notícia. Eu acabei de entrar para o doutorado da USP. Hein? Tá me traindo? Para de frescura, nem meu marido diz uma besteira dela. Qual é a sua? A briga foi séria. Ele esculhambou com o meu orientador. Eu disse, você largou a docência? Você é da política. Você me encontrou professora. Vai embora para a política. Eu vou morrer professora, eu só sei isso. E a coisa cresceu até que eu disse a ele, fique calmo, que a gente está muito bem, porque nós somos iguais. Ser submetida a você para me tratar como trata a sua secretária e o seu pastor. A nossa amizade só continua se você precisar de mim, pede sem marcar data. E se eu puder, de graça e sem nada. Vale, mas vou ficar fiscalizando até o fim da sua vida. Porque eu quero o governo de um cruzado que vai fazer tudo que me prometeu. E aí rompemos coisas. Porque os governos têm que puxar. O primeiro rompimento é que o CEP, que era o PT emergente, cobrou 30% de aumento de salário para os professores que estavam defasados. E ele deu uma entrevistazinha no jornal, vou cortar o ponto dos grevistas. Tá bom. Ali está. E ele se reuniu. Ieda Linhares era secretária de Educação do prefeito Marcelo Alencar. Ele era o secretário de Educação, vice-governador. E o Emir Ahmed, o vereador para quem eu trabalhei do PDT, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara, o vereador. Aí a babaca aqui, fui lá, Emir Ahmed. Amanhã é terça-feira, não é reunião de vocês três? É. Entrega esse bilhete para o Darcy. Mandei o bilhete para ele. Darcy, quando o Maluf corta ponto de grevista, é que eu espero da reação. Quando um cruzado corta ponto de grevista,
é filho da putice. Aí o Emir Amédio me disse: você está maluca? Eu não vou levar isso. Tá de ser frouxo, cara. Me dá o envelope que tem dentro. No sertão, quem leva recado não apanha. Leva o recado. 2 meses depois ele não me responde, morre o irmão da Dona Ieda Linhares. Esta, sim, foi na casa dela, que os caçados me disseram: fique, existe. Foi na casa dela. Morreu o irmão dela, eu fui pro enterro, ela falou: você tá louca? O que aconteceu com você envelheceu no livro? Por quê? Como é que você manda um bilhete daquele para o vice-governador do estado, secretário da educação? O que você quer? Diz que ele me prenda. E aí eu vou dizer para a imprensa por quê. Eu mandei um bilhete desaforado. Eu não gosto de ser traído. Você acha que eu trabalhei em 5 comitês para ver professor ganhando uma miséria, entrar em greve e ter o ponto contrário? Entendeu? Você está respondido para você. Eu sei que eu não vou ter carreira nem na universidade. Porque quando eu fiz oposição cerrada ao Vieira Alves, de que maneira? Eu venho andando pelo corredor, venho o Vieira Alves com um monte de gente. Luiz, conto com seu voto. Eu digo: jamais. Nunca voto em você. O que eu fiz com você? Disse: nada, só que você é um psicólogo que foi dirigir o Museu da República. E a mãe do Sérgio Cabral foi minha aluna de pedagogia na Notre Dame. E fez um curso de museologia e pediu para o filho do senador dirigir aquilo. É o Cabral para governador e você trocou. A mãe dele ganhou. Aquilo que você ocupava sem poder, que você é um psicólogo, não sabe nada de museologia, nem de história. Mas você, o PT, você é quadro do PT e ele me botou lá. E você aceitou. E a equipe toda me olhando, muito escandalizada. Agora o Sérgio Cabral bota você para reitor. E algum dia você vai ser mais que capaz de Sérgio Cabral? Quem é você para entrar e defender a gente? A universidade pública. Duvido, eu dou. Não voto em você. Eu voto em branco. Eu não voto para reitor. O que é que aconteceu? Ele se elegeu em 2011, quando ele vai criar carreira. Simplesmente isso. A UF, você faz concurso, quando mostra o título de doutor, você é contratado como adjunto. A UERJ não. Os caras perguntaram: quantos anos de doutorado tem a UFRJ? Aí fizeram a seguinte lei: para passar de adjunto para, como é o seguinte? Para associado, você tem que ter 20 anos de UERJ e 15 anos de doutor. O Luiz Gade se aposentou com 14 anos e 9 meses de doutora. E vocês entraram como doutor no concurso que fizeram. E eu fiz o primeiro concurso daquela universidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque quando você contraria o mal, a vingança vem. E a vingança é: não vai passar na sua carreira. Eu quero ver quem vai convidar Vieira Alves para uma reunião dessa de resistência. Quero ver. É a escolha, entendeu? Você na vida tem escolha. Você fica: eu sim, eu sou. Isso que você chama o termo, o bem ou o mal, como é o nome? Eu sou maniqueísta. Quem não tem a consciência do bem e gosta, poder, ser celebridade, chegar ao auge, eu vou ser titular para quê? Eu não preciso ser titular. Fui 11 vezes do setor privado, onde eu não dava aula, profissionalizei mais de 50 ex-alunos para ser meus assistentes sem eu ganhar salário. Era a minha exigência. Quando o cara me chamava, porque os meninos foram duros. Cria empresa de ensino? Não, senhor. Vocês vão criar uma faculdade privada.
Mas nós vamos examinar os titulares desta faculdade. Não havia doutorado nem mestrado reconhecido na área de humanas naquele momento. E eles disseram, pode ser titular quem é de universidade pública e está pelo menos inscrito no mestrado. E assim os caras me convidavam. Professora, eu não tenho tempo, mas a gente paga o seu salário para a senhora ser titular e abrir a faculdade. Se não, eu vou botar um aluno meu que está formado, ele vai ganhar como titular e eu vou fazer a ementa e vou cobrar dele rigor. Assim foram mais de 50 professores que eu botei na roda do Rio de Janeiro. Então, eu não preciso ser titular. Não me diz nada. Um titular que faz o que o governador manda, tirar vagas do hospital da UERJ, não quero. Obrigado, desculpa a encheção de saco de 2 horas. Em nome da comissão, eu quero agradecer ao professor Luiz Gardi, ao professor Paulo e a todos vocês. Eu acho que essa manhã a ideia é essa, uma reflexão para que a gente continue a levar com um bom nível, êxito, o nosso programa. Então, eu gostaria só de avisar algumas coisas importantes. O bandejão, para quem é visitante, está oferecendo almoço a R$ 12,95. 12,95. Tentamos pedir uma diminuição no valor, com físico, cartas, fui lá, o colega da comissão também foi pedir, não conseguimos um desconto. Se acalma que é mais barato que o McDonald's. Tá bom. Aos alunos, o valor de praxe. E ao retorno do almoço, teremos a palestra com a professora Mariana Llanos, da ALACIP, sobre a mediação do professor Hugo Borsani, professor da casa do PPGSP. E na sequência, daremos início aos debates nas sessões de grupos de trabalho. Na pasta que vocês receberam tem isso tudo, mas é só uma lembrança. E muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E eu ganhava 1.500 cruzeiros como professora do IFES. Não era substituta, era auxiliar de ensino. Para eu entrar em sala de aula, eu procurei os caçados e perguntei que emendas eu vou usar, porque o governo caçou e rasgou todas as emendas. Não havia programa de ciências sociais. A turma caiu sem ter criado mestrado e doutorado institucional até 64. Quem criou mestrado e quem criou doutorado foram os milicos que organizaram a universidade. Não tinha carreira organizada. Vai ser organizada em 77 pelo coronel Ludwig, ministro da Educação. E ele disse, quero criar carreira universitária no Brasil e a primeira etapa, todos os auxiliares de ensino que estão trabalhando, que entraram por indicação, eu no meu caso, desde os caçados, e muita gente também, esses vão fazer concurso de referendo. Você não tem que se inscrever, você está inscrito. Se for reprovado, vai para a rua. Se for aprovado, vira assistente. E é a base da carreira. Acabou. E essa mulher do Mobral me oferece, eu ganhava 1.500 cruzeiros, e ela me oferece 10.000 para eu ir trabalhar no Mobral.
Foi um movimento de alfabetização. Primeira, desculpa o palavrão, escrotice da universidade, do governo administrativo. E eu perguntei para ela, como eu vou entender, fulano? Era mãe de uma amiga minha que se formou na escola e que foi me chamar para a guerrilha. E eu chamei ela e falei, seu pai tem tal cargo assim, assim, com tal função assim, assim. Você vai pegar a arma e lhe agradeço a confiança de me convidar, sem medo de eu lhe entregar. Agora eu só tenho uma pergunta a lhe fazer. A posição do seu pai é essa. Eu entro na guerrilha com você. Tem uns amigos que estão no aparelho. A gente sabe que o aparelho vai ser invadido porque a repressão descobriu. E nós duas corremos juntos e vamos avisar os companheiros que tem que se mandar porque o exército está chegando. Quando entra seu pai, que está comandando. Você dá um tiro nele para salvar os companheiros todos. Você está louca, Luiz? Você começa... Minha filha, quando se pega na arma não tem retorno. Acabou o papo. E ela foi embora para o estrangeiro. Acordou. Era uma burguesinha revoltada, mas uma grande pessoa. Foi embora e nunca mais voltou ao Brasil. A mamãe vai ocupar um alto cargo no Mobral, que é pagar a amiga da filha. 10 mil cruzeiros por mês. Eu era simplesmente arrimo de família. Eu criava 8 crianças, dos quais 6 órfãos, do meu irmão mais velho assassinado pela repressão da UDN, em 62, organizando o golpe de 64. Um Brasil que não tem essa história escrita, no governo João Goulart, foi criada a UDN Bossa Nova, da qual fez parte Sarney, Antônio Vilela e toda a patota da UDN, que virou a arena da ditadura. E só em Alagoas, em um ano de governo da UDN, de 61 a 62, foram fuzilados 64 pessoas ao lado do João Goulart. 64 lideranças políticas alagoanas que faziam oposição à UDN, depois à Arena, hoje PMDB, PSDB. Estas pessoas foram assassinadas só em Alagoas, 64. Eu passava telegrama para o ministro da Justiça, do João Goulart, que era Abelardo Jurema. O chefe da Casa Civil era Darcy Ribeiro, mas o Brizola criou um bloco nacional no Congresso. O Senado era um bloco nacionalista e a UDN Bossa Nova aderiu. Hoje, você compra voto de senador e deputado. Naquele governo do João Goulart, você era do governo da UDN, você não era punido pelos crimes de matar os adeptos do João Goulart. A gente passava telegrama enlouquecido para o ministro da Justiça, para a Casa Civil, e ninguém dava uma palavra. Silêncio profundo. Por isso, o golpe, eles caíram de podres, sem resistência no país. Todos os seus lideranças, a UDN já tinha matado. Então, quando eu pergunto à mãe da minha amiga, que já estava em Paris, fulano, como é que o meu grandioso saber que você está convocando para o Mobral vale R$ 1.500 na maior universidade federal do país e vale 10 mil num projeto de alfabetização? Você não está vendo que isso é maracutaia? Isso não existe? Não vou. Muito obrigada. Eu sou fisioterapeuta,
vou ganhar minha vida, fisioterapeuta, sou antropóloga de manhã, de tarde e de noite eu sou fisioterapeuta, e eu estou criando os 8 órfãos da tragédia. 6 órfãos, com a minha irmã, que é mais nova, 14 anos, um pai e uma mãe completamente destruídos pelo assassinato do meu irmão mais velho e dos 2 únicos irmãos da minha mãe, que eram liderança sertaneja contra o BN. A primeira pessoa morta foi o sogro do chefe do Partido Comunista da Alagoas. E este chefe foi o último homem desaparecido na véspera da queda da ditadura. Jaime Amorim Miranda. Nunca foi visto seu corpo. Sumido. Gente, eu ligo para Dona Marina e pergunto para ela: Dona Marina, fulana me ligou, me convidando para ir trabalhar no Mobral, 10.000 cruzeiros. Resposta da diretora Cassada: é seu preço? Bateu o telefone. E eu assisti depois. Olha, é seu preço? Eu tornei a ligar e disse: eu recusei, Dona Maria. Fique calma. Ela sai da prisão com a fratura de braço. Eu passei um ano, vinha de Niterói às 6 da manhã para atendê-la em Copacabana e fisioterapia. E acompanhei até o enterro dela, que tinha 9 pessoas. Porque todo mundo tinha medo de se comprometer enterrando. Eu não entendo uma universidade, eu não entendo um profissional que não toma posições. Eu fiz o primeiro concurso que a UERJ abriu em novembro de 83. A UERJ era como a UERJ, escolhida a dentro. O Darcy, nós tivemos uma briga séria quando ele criou a UERJ e se recusou a abrir concurso. Aí ele olhou para mim e disse: Jagunço, você está maluca? Eu sei quem presta para eu botar lá. Eu conheço os grandes cientistas para eu botar lá. E não abriu o concurso. Mas quando ele nomeou o Fayal, reitor da UERJ, o Fayal disse: eu exijo concurso. Foi o primeiro reitor que abriu o concurso. Eu fui a primeira a enfrentar o concurso. Eu conheço as universidades. Como começaram, como estão, como ficaram e como vão. Eu entrei na UERJ em 84. Fui nomeada. O Hospital Bedemestro tinha 600 leitos. Eu, em 89, me internei numa enfermaria de lá. Começava a desancada. E de 84 até hoje, a UERJ foi governada por uma aliança PMDB, PT, PCdoB, em alguns momentos PDT. Quando chega o Sérgio Cabral, $40 leitos. E eu pergunto em toda a Assembleia. Cada Assembleia onde a gente denunciava a negociata, reitor me ameaçando. Como que você faz isso? Baixa o dedo que você não está na sua cozinha. Você entrou aqui durante a ditadura. Quem botou você? Eu fiz concurso. Examina a minha função como funcionária pública. Um dia que eu cheguei atrasado, um dia que eu saí mais cedo. E baixo o dedo. Eu estava internada e a situação lá dentro era essa no hospital. E assim foram se perdendo. Foram-se os anéis e fiquem os dedos. Foram dados a cada governador o direito de diminuir as coisas, as transferências de verba, desde que nomeasse fulaninho para um cargo eterno. Tem gente que, quando eu entrei em 84, nunca deu aula e continua em cargo até o dia de hoje. Não dá
para a gente se fazer de bonzinho e dizer que o Sérgio Cabral engoliu os 560 leitos do Pedro Ernesto em 10 anos, em 8 anos. Ou o cidadão é comprometido com o social e não negocia perdas para os mais pobres em nome de projeções suas, de cargos, carguinhos. Agora, o movimento político docente, antes que criou esta docência, esta luta de associação docente, eu dou o meu testemunho. É o que tem neste país. É o que restou da universidade pública, é a luta sindical. Por que eu digo isso? Porque o Pinguela e Rosa, um dos maiores físicos desse país, estranho, os milicos criaram, puseram para funcionar o hospital das clínicas da UFRJ, que nunca tinha funcionado. Garrasta Azul Médici, imagine o horror. Os milicos criaram a COP. O Pinguela e Rosa era coronel do Exército, dando aula no Instituto Militar de Engenharia. Ele pediu demissão e fez concurso para ir para a COP. E cria o ANDES e cria a do FERJ. Eu assinei as duas coisas lá. E eu entro na UERJ. E procurei os meus colegas, todos contratados por alguém. Os alunos me elegeram chefe de departamento em 86 para mudar o UERJ. Não tinha pesquisa, não tinha contrato de trabalho, a não ser 10 horas de aula em sábado, ganhando a Miss Shahir. Resumindo, você não pode ficar sem pesquisa. Isto é um escolão de 5ª categoria. Os alunos de Ciências Sociais e História faziam tudo junto 4 semestres. Em 2 anos, ele estava pronto para saber o que ele tinha que dar aula na escola pública. Então agora você vai fazer as carreiras, vai fazer o resto da licenciatura. 85% saía professor para ir para o ensino médio, em primário, com 2 anos de história, 2 anos de ciências sociais. Os outros 2 anos era pedagogia para a licenciatura. 85% ia para a licenciatura, 15% bacharel para fazer mestrado no UPEST e mestrado no Museu Nacional. Quando eu abri a boca para os meus colegas de ciências sociais, postos pelos seus protetores apaniguados, eles recusaram que eu era uma louca e que ninguém ia fazer isso. Um sujeito que se diz comunista até hoje, ele dava aula de economia em 4 cursos da UERJ. Portanto, ele ganhava por 20 horas, dando 40 em sala de aula. Quando eu disse, vamos organizar departamento e lutar, sabe o que ele me disse? Como que eu vou perder minhas 40 horas? Você vai ganhar, ô estúpido. Vamos lutar para 40 e 20. Em vez de você ir em 4 cursos, você fica num, dando aula 20 horas. E pesquisando mais 20. E orientando. Aluno da UERJ não é cachorro, cara. É espanto. Não tive adesão além de 3 professores. Fui para as do UERJ. Chegamos nas do UERJ. Milagre. As do UERJ entendeu que tinha de criar. Fazer a revolução. Aí as do UERJ, o Weber não reconhece o tráfico negreiro, que é uma das partes principais da Rosa Luxemburgo na acumulação pré-capitalista. Aí o Alberto da Costa e Silva diz: o tráfico negreiro, que durou 400 anos, gerou
A primeira e principal empresa de tráfico negreiro é o Banco Rothschild. 400 anos, o maior banco da Inglaterra. É o homem que empresariou o tráfico negreiro. E de que viviam os iluministas com liberdade, igualdade e fraternidade. Todos eram investidores da firma Rothschild. Todos viviam do tráfico negreiro. Aí eu olhei para ele e falei, olha, 20 anos atrás, antes da sua conferência, eu publiquei um trabalho comentando Montesquieu sobre a cidadania do francês. E o Montesquieu diz, a liberdade do cidadão francês não pode ser isso, aquilo, outro. Aí termina dizendo, não pode nem ser escorchado pela cobrança de impostos do Estado. Aí eu li aquilo, eu não estou acreditando. Adiante aparece o filósofo. Bem, porém, quem vai pagar os exércitos? Paris ainda não tinha água encanada. Quem vai pagar os vendedores de água do Sena? Solução? Aumenta as taxas das antigas. Isto é o iluminismo, que dá teoria para a democracia. Poxa, a maior democracia do mundo é a americana. E eu que leio tanto desde os 4 anos, agora na campanha do Trump, antes do Trump entrar, quando estavam disputando, como é o nome do cara que disputou com a Hillary? O Sanders começa a crescer. E eu não entendi a diferença para mim, democrata, republicano, americano, não é mentira. Eu sempre disse, Bush branco invade o Iraque, Bush preto, que é o Obama, foi invadir o quê? O Afeganistão. Então, não tem fé, não tem fé. Aí todo mundo, você é muito sectária. Aí eu não entendia porque o Sanders estava crescendo tanto. E como eu não falo nem leio inglês, tem uma filhada minha que nasceu em Nova York, mora na Espanha, eu pedi a ela para me explicar. E ela vota na Embaixada Americana. Ela faz questão de votar no presidente do país onde ela nasceu. Aí ela me explica que o Sanders estava prometendo acabar a maior dívida dos Estados Unidos, que foi citada aqui pelo professor Rezende. A maior dívida dos Estados Unidos. Mas que dívida é essa? Ela disse, madrinha, eu lhe mando o resultado da briga. É a Hillary Clinton dizendo assim, como que você vai pagar a maior dívida dos Estados Unidos? Quase 2 trilhões de dólares. Resposta do Sanders. Pondo Wall Street para pagar imposto. Acabou. É a primeira vez que eu ouvi falar que banqueiro não paga imposto nos Estados Unidos. Mas o povo pega dinheiro com ele. Coisa que a redemocratização fez. A empresa privada que o Milico criou de ensino não tinha subsídio. A redemocratização começou a tirar dinheiro das instituições públicas, como os 14 bi que em 2014 Dona Dilma deu para a Croton, que é a maior empresa de investimento americana, que pegou esse dinheiro, jogou em Wall Street, ficou arquibilionário e nós estamos fechando. O nosso dinheiro foi dado para a Croton. Então, respondi. É isso aí. Tem que ler, tem que refletir e tem que amadurecer. Cidadania é do branco, europeu e do americano. E quem tem que sustentar essa cidadania de não pagar nem impostos altos, aumenta as taxas das antigas. Isto é o que explica a colonização do mundo. Agora, você chega aqui dentro,
E você tem a colonização de uma classe política, jurídica, legislativa dominante. E aí o que você tem? O levante do Tiradentes, porque a colônia portuguesa confiscava 1/5 do que você tinha. A colonização política brasileira me tira 35%, 37,5% de imposto de renda, mais 21% de impostos diluídos. 70% do que você ganha, a classe dominante brasileira chupa. É um colonialismo enésima potência sobre quem trabalha. É muito brabo, gente. E cientista social não pode ignorar essas coisas. Ficar falando de isso, aquilo, outro, sem tocar nisso. Como que alguém se sente cidadão, cara extorquindo 37,5% do assalariado e dispensando de pagar imposto? O Temer dispensou pior do que pagar imposto. Eles já não pagam imposto, porque eles pagam 37% igual a mim e a você que é assalariado. A riqueza dele não é tocada. Aí vem o crime maior da corrupção política desse país. Um banco recolhe do funcionário. A Petrobras recolhe. O Banco do Brasil recolhe. Só o Bradesco não repassou 1.800.000 reais e foi perdoado. Ele roubou do empregado, apanhou e não botou na Previdência. Agora a Previdência vai falir? Domingo eu vi o editorial da Folha de São Paulo. Eu fiquei tão indignada que me sentei e escrevi para a Folha, dando-lhe um rebato. Cara, eu tenho um Gmail. Foi pro spam. Porque eu mandei para a Folha e para a turma das duelas. Saí espalhando. Aí eu tenho péssima relação com isso. Tenho agora o meu primeiro celular, mas 76 anos. Tenho horror a essa tecnologia moderna. Sou uma troglodita, ainda estou na pedra polida. Cara, quando eu vi que eu estava com spam, eu fiquei enlouquecida que eu tinha mandado para mais de 50 pessoas a carta que eu escrevi para a Folha de São Paulo, começando dizendo que aquele editorial era uma propaganda subliminar da reforma da Previdência. E que ele, por favor, parasse de dizer, que o nome é A Falência do Rio, que ele parasse de dizer que a falência do Rio é porque os governantes foram criando emprego, criando cargos, criando emprego. E hoje está falido. Aí eu respondi para ele: o senhor não faça uma análise sem dizer que empregos foram criados. Por quê? Quando o Rio de Janeiro tinha o maior royalty do Brasil e era o segundo cobrança de imposto, 2012 eu estava na Leste e o CEP estava lá brigando. Piso salarial que o Lula deixou era de 1.100. O Sérgio Cabral pagava R$680 aos professores do Rio de Janeiro. E eu botei: não relacione como prejuízo de pagamento de salário e de pensão de aposentados. Não ponha professores primário, fundamental, secundário, universitário. Não ponha médicos e todos os funcionários da área de saúde. Não ponha bombeiros. Não ponha policiais. O senhor denuncie perdão de dívida, dispensa de impostos. E fui botando a lista de toda a roubalheira. O Gmail me botou no spam. Depois de 2 horas de briga, eu vou imprimir no spam e reescrevi e mandei de 1 em 1 para mais de 100 pessoas. Mas de 1 em 1 para não dizer que era spam. Você é censurado. Compra a porcaria de um computador
E o filho da mãe diz o que você pode mandar para os outros. Esta é a liberdade do mundo contemporâneo, que a tecnologia nos deixa livres. Por isso, eu acho que o santo do século XXI ficará na história da humanidade. Santo Snowden. Vocês acompanharam o Snowden? Todo mundo aqui acompanhou o Snowden? O Snowden era o homem do pico da tecnologia da informática, da CIA e do Pentágono. Encheu o saco e denunciou todas os controles, todas as censuras impostas a todos os governantes do Ocidente. E desapareceu, para não ser morto por um drone. E eu vi uma entrevista dele na França, essa eu entendo, e perguntaram para ele: por que você fez isso? Renunciou à família, renunciou à paz, perdeu o seu país, acabou sua vida. Aí ele disse que eu fui criado numa família onde se dizia que não minta, não calunie, e de repente eu era o maior esperto em mentira e convencimento de falsidades. E eu abri. Este é o santo cristão. Deixa eu ver tudo. Pode ver se tem mais uma questão. É, porque já está na hora de acabar. Minha voz está acabando. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Quem não saiu está de saco cheio, minha voz está acabando. É a última, né? Pelo horário. Essa é a última. Tá travado aqui. Faltam 15 para mim. Bom dia a todos, bom dia, professora. Eu sou Alisson, do mestrado, e a pergunta é muito simples. Quando o Ian... Mais onde, tá bom? Ah, legal. Oi, gente. Quando o Ian leu o currículo da senhora, eu venho da história, estou no mestrado de Sociologia Política, então fico sempre na cabeça de como pensar como sociólogo e não como historiador, como professor de história. Juntar os dois. Importante. E a minha pergunta é a seguinte: tantas pesquisas, tantos temas, tantas questões próximas, ao mesmo tempo diferentes no currículo da senhora, livros publicados, artigos, como fazer para, ao mesmo tempo, dar conta das questões objetivas da academia hoje, produção, crescimento na carreira, que exige especialização, cada vez mais focar num tema apenas, e ao mesmo tempo produzir um conhecimento complexo, válido, engajado politicamente, socialmente, que pressupõe uma abrangência maior, né? Fico pensando nessas duas questões. Obrigado. Uma palavra da sua pergunta sintetiza tudo. Eu pensei em atingir o que eu pudesse esgotar meu cérebro, meu sentimento para o domínio intelectual. Mas eu sabia que isso ia me custar o não crescimento na carreira. Eu sabia disso. Quando o Brizola se apresentou, ele tinha 3% de intenção de voto. Sandra Cavalcante, que foi a primeira diretora do programa Moradia da ditadura, secretária de Educação da Lacerda, ela tinha 80% de intenção de voto. O Darcy Ribeiro foi a primeira pessoa a visitá-lo quando ele chegou com o campo. E ele olhou para mim: você é casado? Eu digo: sou. Tem filho? Tem. Você é uma felizarda? Eu sou estéril. Assim começou nossa amizade. Ele vivia com a prima legítima do Chico Buarque, Claudinha, mais nova do que ele, 27 anos. E a gente se frequentou. E ele foi reintegrado, o pedido dos caçados. A luta foi grande. Quem ficou tinha que lutar pelo reingresso. Quando veio a anistia, os milicos fizeram algo que nenhum democrata faz.
Eles pegaram um titular de letras da UFRJ, Eduardo Portela, ministro da Educação, para reintegrar todos os caçados do 477 com direito à promoção. O Darcy largou a carreira docente como assistente na Nacional de Filosofia, dando aula de língua tupi. Ele era assistente da Dona Marina São Paulo de Vasconcelos. Quando o Juscelino convidou ele para escrever os discursos, ele entrou na política. Nunca mais fez pesquisa nenhuma e foi até ser dilapidado e expulso, caçado. Então, o Darcy chegou para mim, primeiro, quando ele disse: pronto, Darcy, saiu a sua reintegração, e como titular, vamos fazer a festa. A Fátima vai na minha casa, eu vou mostrar o retrato da festa de reingresso na porta do edifício, com as faixas. Nossa união trouxe de volta os nossos caçados. Era essa. Aí eu cheguei para ele e falei: pronto, Darcy, agora você